Se você puder abrir em Mateus, no capítulo 18. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre autoridade espiritual. Sobre a capacidade de crescermos em autoridade espiritual. Porque o reino de Deus, ele é um reino de autoridade. Mateus 18. Vai dizer assim: ó Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Te damos graças. É o Danilo, está lá? Não é não? É que está no meio atrás da luz assim, não consigo. Achei que era. O Danilo não está aí não? Tem uma lâmpada lá na minha vista. Eu pensei que tem um irmão lá, achei que era o Danilo. Está trabalhando, é? Ó Deus, obrigado. Obrigado, Senhor. Queremos nos unir ao que o Senhor está fazendo. Queremos ter um coração rendido. Queremos ter no lugar do nosso interior um lugar que seja de rendição para o Senhor encontrar. Um lugar que seja que o Senhor encontre para que o louvor, a glória e a honra seja tributada ao Senhor. Que aquela graça, ó Pai, qualquer coisa que fira ou ofenda o Teu Espírito, Senhor, nos perdoa. Qualquer coisa que fira ou ofenda o Teu Espírito, Pai, seja removido de nós, Senhor. Não queremos entristecer o Teu Espírito. Queremos caminhar, Senhor, na Tua alegria. Obrigado. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles. Ele disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então o que nós vemos aqui é que a ênfase não está na criança, mas na humildade. Amém? Vou ressalvar isso aqui. Portanto, aquele que não se fizer humilde como esta criança, aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. A ênfase está aqui na humildade, não está na criança. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um dessas crianças que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre autoridade espiritual, dentro de uma perspectiva que nos leva e nos habilita e nos capacita para ser um. Quando as pessoas, os discípulos vêm para Jesus procurar saber quem é o maior no reino, uma das coisas que para nós parece assim que foi uma pergunta estúpida ou coisa desse tipo, mas não é o caso aqui. Jesus não censura a pergunta deles. Jesus não repreende a pergunta deles. Ainda que pareça que eles estão em busca de cargos ou títulos e posição aqui, querendo saber quem é o maior, mas não é o caso. Por quê? Porque ser grande no reino, ser maior no reino, diz respeito a ter autoridade espiritual. Ser grande no reino era um estímulo de Jesus. Ser grande no reino sempre foi um encorajamento de Jesus. Por isso eles perguntam: Senhor, quem é o maior no reino? Ou como ser o maior no reino? E como Jesus, ele vai responder essa pergunta de como ser grande no reino, de como ter autoridade espiritual. Jesus,
ele responde já dando uma receita. Ele mostra um caminho de como você crescer em autoridade espiritual. Porque a autoridade é diferente de poder. Poder é uma coisa, autoridade é outra. O que é autoridade espiritual? A autoridade espiritual não tem a ver com cargos ou títulos. A autoridade espiritual tem a ver como o reino espiritual lê você. A autoridade espiritual tem a ver com como o reino espiritual reconhece você. A autoridade espiritual não tem a ver com cargos ou títulos. Cargos ou títulos têm a ver com a igreja. A autoridade tem a ver com, por isso que já é autoridade espiritual, é como o reino do Espírito lê e reconhece você. E há uma distância, e há uma diferença entre poder e autoridade. Por quê? Poder tem a ver com aquilo com que o cargo lhe confere. A autoridade tem a ver com aquilo que você conquista. Normalmente, eu não vou dizer sempre, mas normalmente, ou quase sempre, quem usa muito poder tem pouca autoridade. Quem usa muito poder faz uso do cargo. Quem aqui lembra daquela professora que não gritava, não tinha nenhum frenesi, mas quando ela entrava na sala, toda a sala respeitava o que não respeitava com os outros professores? Quem lembra dessa professora? Ela não usava poder, ela tinha autoridade. Pai, mãe que grita com o filho, não tem autoridade. Quem cresce em autoridade diminui em poder. Quem usa muito poder é porque tem pouca autoridade. Agora eles perguntam como ter autoridade espiritual. E Jesus vai falar. Jesus chama uma criança e diz: quem não se for humilde como esta criança? Por quê? Porque a humildade, ela é a matéria-prima da autoridade. Vou repetir isso. A humildade é a matéria-prima da autoridade espiritual. Por isso que Jesus, ele traz... Se eu perguntar para você o que uma pessoa precisa ter para ter autoridade, o que vamos responder? Uma pessoa que ensina, o que ela precisa ter para ter autoridade para ensinar? O que ela precisa? Ela precisa ser dedicada naquilo que ensina. Ela precisa ter conhecimento de causa sobre aquilo que ensina. Ela precisa estar habilitada sobre aquilo que ensina, ter um diploma, ter habilitação para aquilo. Amém? Só que Jesus diz assim: aprendei de mim porque eu sou manso e humilde. O critério de Jesus, quem tem autoridade para ensinar é quem tem humildade. Porque humildade é a matéria-prima da autoridade. E por que ele chama Jesus, uma criança, para dizer: olha, quem não for humilde como essa criança? Irmãos, às vezes a gente gosta de santificar demais a criança, como se a criança fosse inocente. Irmão, criança não é inocente. A criança é inocente no sentido de não saber esconder a sua malícia, mas não no sentido de não ter a malícia. Quem aqui precisou ensinar o seu bebezinho a fazer birra? Eu já estava ali, não é? Só que depois a gente cresce. O que acontece? A gente aprende a maquiar isso. E depois, quando envelhece, o que acontece? Ah, meu pai envelheceu, ficou ranzinza. Não ficou ranzinza, desistiu de esconder. Sempre foi assim. Agora, por que Jesus chama a criança como um símbolo de humildade? Porque, ouça-me com toda atenção, não existe ser humano no mundo que tem maior capacidade de superar trauma no relacionamento do que criança. Criança é uma coisa fantástica. Às vezes está tudo numa casa, famílias brincando, ou qualquer lugar. Às vezes no cômodo da casa, você começa a escutar aquele griteiro louco, maluco, e o pai a mãe já identifica do grito que vem do seu filho. E eles vão lá, chega lá naquela sala, naquele quarto, tá aqueles dois meninos,
Um com a mão direita na cabine do caminhãozinho, com a mão esquerda no cabelo do outro, o outro agarrado na carroceria com a mão, com a outra mão no cabelo do outro. E você olha aquilo, quando você olha aquela cena, você pensa assim, meu Deus, esses dois aí, se eles vivessem 100 anos cada um, nunca mais vão se falar na vida. Tamanho é o trauma que está acontecendo ali. O que acontece depois de 3 minutos? Eles estão brincando. E às vezes os pais estão bicudos, porque acham que na hora um que chegou primeiro foi imparcial com seu filho, coisa desse tipo. A humildade que confere autoridade espiritual é aquela que dá poder para superar traumas em relacionamentos. Por isso que quando Deus vem me conferir humildade, ou melhor, como Ele vem me conferir autoridade, Ele precisa de uma matéria-prima para isso. Cada vez que Deus quer aumentar uma dose de autoridade em mim, Ele vem buscar uma dose de humildade em mim. E aí temos um problema. Por quê? Porque no mesmo copo, no mesmo recipiente que mora a humildade dentro do meu coração, nesse mesmo lugar mora o orgulho. O orgulho é aquilo que dentro desse copo corrói a humildade. E o orgulho é uma coisa terrível. Por quê? Porque é igual mau hálito, quem tem não sabe. E não adianta você querer mostrar o meu orgulho e querer arrancar o meu orgulho, porque você não consegue. Não adianta eu querer mostrar o seu orgulho e arrancar o seu orgulho, porque você não consegue. Porque só pode arrancar orgulho quem não tem nenhum, e isso só Ele. Isso é um trabalho exclusivo dEle. Agora, quando Deus quer me conferir autoridade, que Ele vem buscar em mim uma matéria-prima chamada humildade, Ele não encontra, só encontra orgulho. Orgulho é como mau hálito, eu não vejo. Então como Ele faz? Ele elabora um exame de contraste. O que é o exame de contraste? É quando o médico coloca um líquido sobre a parte lesionada, para saber o nível, identificar exatamente onde está a lesão e o nível da lesão. Não acontece assim? Exatamente isso que Deus nos proporciona, seus investimentos para me conferir autoridade. Ele vem buscar a humildade, e a humildade que está ali é suficiente para manter o nível de humildade, de autoridade que eu já tenho, mas Ele quer me conferir mais autoridade. Então Ele precisa de mais humildade. Quando Ele chega, não tem humildade, tem um orgulho. O que Ele faz? Ele faz um exame de contraste. Por isso que Jesus diz o seguinte: ai daquele por quem os escândalos vêm. Mas ele diz, é necessário que haja escândalo. Importa dizer que na Bíblia, escândalo, pedra de tropeço, ofensa, é a mesma palavra, caminha para a mesma direção. O que Jesus está dizendo, ele diz, ai daquele que ofendeu uma dessas crianças, das minhas crianças. E Jesus vai mais longe dizendo, é necessário que haja ofensa, mas ai daquele por quem a ofensa vem. Agora pense comigo e raciocinemos juntos. Como que pode ser necessário uma coisa que ai daquele por quem essa coisa vem? Parece que não tem sentido. Por isso que algumas traduções dizem, é mister que haja ofensa. Outra tradução diz, é impossível que não haja ofensa. Eu dou graças a Deus pelos tradutores da Thompson, que não quiseram aliviar, quando viram que não tinha sentido, não quiseram ajeitar, simplesmente decidiram escrever como estava. Então escreveram, é necessário que haja ofensa, porque o original diz, é necessário que haja ofensa, mas ai daquele por quem a ofensa vem. Por quê? Porque a ofensa é um exame de contraste para mim. Porque a ofensa reage às minhas áreas de orgulho. Coisas simples, coisas pequenas.
às vezes, a gente está num semáforo, e o semáforo fechado, e de repente o semáforo abre, mas a gente não vê. E o carro atrás resolve ajudar a gente a dizer que o semáforo abriu. E se você está ali, se não abriu, você não via, aquela pessoa está... Meu irmão, quando aquela buzina olha... Aqui, sabe, o crente, o pudo vai embora, o pitbull já levanta. Você já olha aqui, já olha o retrovisor. Quem essa pessoa pensa que é, passa por cima, já vem um monte de coisa na cabeça e diz: calma, eu só estou investindo em você conhecer as suas áreas de orgulho, porque eu estou precisando buscar humildade aí, e você não vê, quebranta, não fala nada, abençoa, baixa a cabeça, a pessoa só está querendo te ajudar. Dá para mim humildade, que eu dou para você autoridade. Agora ouça-me. Por que Jesus diz que é necessário que haja ofensa? Porque como eu respondo às ofensas, isso define meus níveis de autoridade. É necessário que haja ofensa. Por quê? Porque como eu respondo às ofensas, isso define meus níveis de autoridade. Mas é necessário que haja ofensa, mas ao mesmo tempo, ai de mim, ai daquele por quem a ofensa vem. Jesus está dizendo para o pastor Jordani, não é para mim, é para o pastor Jordani que ele está dizendo. Pastor Jordani, se sair a ofensa de você para mim, ai de você, mas de mim para você é necessário, porque isso define os seus níveis de autoridade. Por isso é necessário. Porque eu quero aumentar a autoridade na sua vida. Por isso, nunca negue os investimentos de Deus para você crescer em autoridade espiritual. Agora, se eu sou um líder, é mais complicado. Por quê? Porque se eu estou na condição de subordinado, eu aturo muito desaforo, aturo muitas afrontas. Mas eu não sei se é por humildade ou se é porque o de cima é de cima, é maior, é patrão, é chefe, é líder. Mas a questão é quando eu sou líder. A questão é quando eu sou chefe. A questão é quando eu estou na condição do poder do cargo. E eu recebo uma ofensa de baixo para cima. Eu recebo uma desonra de baixo para cima. Nessa hora, eu escolho se eu uso o poder na minha justiça própria, ou se eu escolho não usar o poder e crescer em autoridade espiritual. Porque eu não sou provado na obediência de quem de baixo para cima. Eu sou provado na obediência de cima para baixo. É quando o poder está na minha mão e eu decido não usar para crescer em autoridade. Por isso que Satanás tentou Jesus. Quando Pedro dá aquela facãozada na orelha do servo, daquele Malco, Jesus diz: Pedro, segura a tua onda aí. Você não sabe que se eu der um estalo de dedo, 12 legiões de anjos, irmão, 12 legiões de anjos para pegar um soldado. Se Pedro já deu conta, 12 legiões de anjos. Senhor, então por que o Senhor não chama Pedro? Eu vim para ter autoridade, eu não vim para usar poder. Porque mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, se fazendo homem, e achado na forma de um homem se fez servo, e sendo servo se humilhou até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome acima de todos os nomes, para que aos nomes de Jesus todos os joelhos se dobrem e toda a língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus é o Senhor. Sua autoridade foi em detrimento da sua humilhação, e quando Ele se humilhou tudo que tinha que se humilhar, Ele escolheu a morte, e morte de cruz. Não foi, porque não é só você escolher uma morte, todo mundo vai ter que morrer de algum jeito, mas Ele escolheu a morte de cruz. Me diga que tipo de morte você escolheu morrer, e eu vou dizer em que tipo de nível de autoridade que você vai andar. Você pode usar poder,
Mas você pode escolher crescer em autoridade. Porque não é difícil, irmãos, você aturar desaforo quando você não tem o poder de refutá-la. Mas aturar desaforo quando você tem o poder na mão. Quantos estão comigo? Jesus está ensinando um caminho para termos autoridade espiritual. Aí o pastor Jordani podia pensar, sabe de uma coisa, eu vou equipar a minha equipe de autoridade espiritual, eu vou começar a ofender. E Jesus disse, aí disse, se daí sair ofensa. Mas de lá para cá, meu amado, é necessário. Porque isso faz parte do investimento para a autoridade espiritual. Porque como eu respondo às ofensas, isso define meus níveis de autoridade. Quando estão comigo? E Jesus, Ele está ensinando um caminho de crescimento em autoridade espiritual. Porque a autoridade espiritual diz respeito aos processos que você aceita. Porque na Bíblia, irmãos, ser manso na Bíblia não é ser bonzinho. Ser manso na Bíblia é se submeter aos processos. Sabe, lá em Balneário Camboriú é uma cidade, é uma praia com muitos prédios. Quando você olha, você diz, não cabe mais nenhum prédio. Mas desde sempre eu vejo muitos prédios ser construídos. Não sei como é que é aquilo. Não sei se desmancha um para fazer outro. E tem um irmão lá, que ele é um empreiteiro, um construtor. E ele faz prédios lá. E um outro irmão questionou ele dizendo, olha, amigo, eu fico impressionado como que você consegue andar lá no 15º andar. Lá no 15º andar, na beiradinha de um patibanda daquele, da laje. Só com uma redinha protegendo você. E ele respondeu assim, meu irmão, você não entende isso. É interessante. Eu ando lá no 15º andar de uma laje, só com uma redinha no lado. Com segurança, embora eu saiba que eu esteja alto. Mas quando eu entro num prédio pronto, e eu subo no elevador ao 15º andar, e quando eu vou na sacada, eu sinto aquele choque da altura. Acontece que quando eu começo a construir um prédio, eu construo 4 metros o primeiro andar, eu fico de 3 a 4 semanas andando ali. E depois de 4 semanas, a gente constrói um segundo andar, mais 4 metros, e eu passo 3, 4 semanas andando ali. Quando eu estou no 15º andar, eu tenho noção da altura que eu estou, mas um senso de segurança e habilidade para me mover ali, sem medo. Porque eu vim num processo de andar a andar. Mas quando eu entro num prédio pronto, que eu subo 15 andares, e eu entro no apartamento, eu vou na sacada, isso me dá aquele choque, você entende? Se você sai do chão para o alto, te dá vertigem, mas se você aceita os processos, se você se submete aos processos, você sabe que você está no lugar alto, mas você não lida com os medos, porque os processos vão te habilitando para andar nesse lugar. E Jesus, ele está ensinando um caminho aqui. E no versículo 15, eu não sei na sua Bíblia, mas na minha Bíblia, tem um subtítulo que está escrito assim: o perdão do pecado de um irmão. É mais ou menos um subtítulo que caminha nessa linha, amém? É interessante, porque chega esse momento aqui, irmãos, a gente lê a Bíblia tão picotada, que no momento desse, a gente já esqueceu que Jesus está respondendo uma pergunta. Ele ainda está respondendo uma pergunta. Perguntaram para ele como crescer no reino, ser grande, ter autoridade, relevância no reino. Que ele está ensinando como. E agora, ele abre para falar sobre perdão entre irmãos. E no versículo 21, diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Irmãos, pensa que aqui foi um problema de Pedro. Pedro, ele tinha uma luz. Pedro, Jesus está falando sobre perdão, Jesus está falando sobre autoridade espiritual.
E Pedro faz uma pergunta do tipo mais ou menos assim, olha para mim. Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar um irmão? Sabe, os irmãos entendem o que estamos falando? Tinha gente ali que Pedro já estava por aqui. Ele disse, até quando que eu tenho que perdoar esse cara? Até 7. Irmãos, Pedro caiu na bobagem de fazer uma pergunta, estabelecendo limites. Pedro estava ali muito bem. Pedro disse, até 7 era a luz que Pedro tinha. Cada um vai responder sobre a luz que recebeu. Mas Pedro foi cutucar o Senhor. Sabe, todo primeiro sábado do mês, o meu pastor, ele faz um café com pastores em Itajaí. E ele é louco, ele chega na hora de abrir a Bíblia, ele diz, olha, quem quiser ir embora, aproveita para ir embora agora. Ele fala desse jeito, porque eu não me responsabilizo por você depois. Porque tem coisas, irmãos, que é melhor a gente não saber. Por quê? Porque o reino de Deus trabalha por territórios e jurisdição. Desde o jardim do Éden, Deus lida com territórios, deslocamentos de território. Toda a revelação, ela chama você para deslocar de um território que você está em Deus para um outro território, uma outra jurisdição maior em Deus. Por isso que quando você tem uma revelação e você não se desloca, alguma coisa morre dentro de você. E com o passar do tempo, você corre o risco de viver do que sabe, não do que tem. Você já percebeu? Você já lidou com gente que sabe muita coisa, mas o território dele é reduzido. Conhece a Bíblia inteira, mas não sabe se relacionar com o irmão nem da direita nem da esquerda. Conhece a Bíblia inteira, o hebraico, o mosaico, o arcaico, o aramaico, vai por ali afora, mas não tem alianças duradouras. E meu pastor Zé Meio, quem quiser vai embora agora. Porque tem coisas, irmãos, que é melhor a gente não saber. Você sabia, irmão, que a ignorância protege a gente? Eu já vivi coisas no Evangelho que quando a minha mente foi aberta, eu digo, Deus, era eu mesmo que acreditava e me submetia daquele jeito. Sabe quando você tem até vergonha de contar algumas coisas que você já fez? É muita burrice, é estupidez, é negar a própria inteligência. E eu agora que me abriu a mente sobre aquilo, eu pergunto, Deus, por que o Senhor não mostrou essas coisas antes? Deus não mostrou essas coisas antes por causa do meu coração. Irmãos, a ignorância protege. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, por que para nós o Senhor fala abertamente, mas para eles o Senhor fala em parábolas? Jesus disse assim, por causa da dureza do coração deles, eu falo para eles não entender. Foi isso que ele estava conversando com os fariseus, ele falava em parábola, porque os fariseus, ele viu por causa da dureza do coração, o divórcio era dureza de coração. Então, mas por que o Senhor não explica? Jesus estava dizendo, eu falo em parábolas para eles me ouvindo não entender. Por que, Senhor? Em outras palavras, Jesus estava dizendo, eu vejo o coração deles, e eu vejo o coração deles endurecido. E como o coração deles está endurecido, se eu falo para eles entender, eles entendendo, eles não têm um coração para responder, eles vão ficar em dívida comigo. Então, por graça e por proteção, eu protejo eles na ignorância, porque eles não ficam me devendo nada. Então quer dizer que o Senhor não vai fazer eu entender? Não, hoje não é questão de entender, hoje é uma questão de Ele encontrar no nosso coração menos dureza, para poder dar o entendimento e nós responder para aquilo. Porque a ignorância nos protegeu por causa da dureza do nosso coração. Não é que você entende agora, teu coração está melhor. Porque Hebreus diz assim, vocês sempre pecam no vosso coração. Então a melhor coisa, às vezes tem coisa que é melhor a gente não saber. A gente sempre gosta de usar a experiência lá. Usamos muito essa experiência lá na nossa mesa constantemente. De Ananias e Safira, que retiveram uma parte da oferta. E isso, por causa disso, eles foram mortos. Você já imaginou, irmão, se cada um que retém uma parte da oferta, Deus matar? Ninguém ia ter mais culto, mas ia ter velório. Mas a Bíblia diz que um homem chamado Barnabé, ele tinha muitas verdades.
Ele vendeu tudo e colocou os pés dos apóstolos. E vindo atrás, Ananias e Safira, que só tinha uma casa, venderam a casa, combinaram de reter uma parte. E isso fez com que eles morreram. Morreram por quê? Porque retiveram uma parte da oferta? Não. Morreram porque entraram na fila de quem estava dando tudo. Se você quiser reter uma parte, não entra na fila de quem está querendo dar tudo. Tem coisas que é melhor a gente não saber. Só que Jesus está ensinando sobre construção de autoridade espiritual. E Pedro diz: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7. Não está escrito assim na Bíblia, eu sei. Eu vou inventar, é do jeito que eu creio. Eu creio que Jesus diz assim: Pedro, eu vou falar uma coisa para você. Sabe Bartolomeu? Sei, Senhor. Bartolomeu, se ele perdoar 5 vezes, para mim está show de bola. Você sabe o André, o incrédulo? É esse que você chama de incrédulo e eu chamo de sincero. É esse aí mesmo. Se ele perdoar 2 vezes, ele já passa de ano. Você sabe o Judas? Quem que tem o Judas? O Judas, se ele perdoar meia vez, para mim tá bom. Mas para os níveis que eu quero levar você, Pedro, para você, cara, 7 não dá. Para você não dá. Quantos entendem o que estamos falando aqui? Para os níveis de autoridade que Deus quer nos levar, irmãos. 7 vezes não dá. Vamos ver. Só que isso é processual. Por isso, não negue os investimentos de Deus na sua vida. Você que é pastor, você que é líder, deixa eu lhe dizer uma coisa. A moeda do reino é o sangue. E o idioma do reino é a honra. Se você é um líder que todo mundo tem que lhe obedecer, você não vai construir um reino que fala o idioma do reino. Porque o idioma do reino é a honra. E só tem uma maneira de você construir um idioma da honra. É dando um espaço para desonra. Aonde não tem espaço para desonra, só tem espaço para obediência. Onde tem espaço só para obediência, não se conhece honra. Deus fez Adão e colocou no Éden e disse: eu quero ter um relacionamento com você por honra. Por isso tem uma árvore aqui que você não pode tocar. Deus teve que dar um espaço para desonra. Só que quando você dá um espaço para desonra, você corre um risco. Qual é? Perder quem você ama. E Deus perdeu Adão. Mas escolheu que não seria diferente. Quantos estão comigo? Agora, há uma realidade para a honra de baixo para cima. E há uma realidade para a honra de cima para baixo. A honra de cima para baixo, ela se dá na presença. Sabe aquele irmão hoje, ele foi honrado. Com todo respeito. O pastor Jordano está numa condição profética, apostólica. E ele foi uma honra que veio de cima para baixo. E a honra de cima para baixo se dá na frente de todos. Sabe o pastor, quando ele cita o nome de alguém na igreja, e diz: olha, fulano de tal, quero parabenizar o seu comportamento, o que você fez, E todo mundo, ele está sendo honrado porque você honra de cima para baixo. Quando você honra na presença de todos. Mas a honra de baixo para cima, ela não se dá na presença, ela se dá na ausência. Sabe quanto que os discípulos do pastor Jordano honram ele? Não é quando ele está, é quando ele não está. Irmãos, eu já tenho 2 filhas jovens. Sabe quando que elas me honram? Não é quando eu estou. É eu viajando. Elas estão lá com horários livres, fazendo o que quiser. Agora é na minha ausência. É que elas honram. Porque a honra de baixo para cima se dá na ausência. É por isso que eu entendo que Deus é invisível. Por que Deus é invisível? Porque Ele decidiu que o idioma dele é a honra. E a honra de baixo para cima só se dá na ausência. Como ele não se pode fazer ausente, ele se fez invisível. Porque se Deus tivesse sentado nessa cadeira aqui, sendo visto como está... Você já pensou, irmão, se nas nossas conversas, nos nossos bate-papo, Deus estivesse corporeamente numa cadeira sentado?
nossa conversa seria outra. Não haveria fofoca, não haveria murmuração, não haveria nada. Por isso que ele se faz invisível, porque ele decidiu se relacionar por honra, e honra se dá na ausência. Ele não podendo se fazer ausente, ele se faz invisível, mas ele está ali. Quantos estão comigo? Para você, Pedro, 7 vezes não dá amigo. Continuemos. Versículo 23. Irmãos, não podemos abandonar a ideia que Jesus ainda está respondendo uma pergunta aqui. A gente picota muito a Bíblia. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer conta, foi apresentado um que devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Ou seja, ele ia ser preso e agora ele foi livre. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se sobre os seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo lhe pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse toda a dívida. Vendo, pois, os seus conservos que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que lhe passara. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida que me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive com misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Uau! Conhecida essa parábola para todos nós, até o católico conhece. Fala de Jesus querendo comparar, dizer que o perdão da morte eterna não se compara a nenhum tipo de outro de perdão que podemos liberar. Então ele fala de um credor cujo devedor tinha uma dívida com ele impagável. Mas ele se relaciona com quebrantamento, se relaciona com perdão. E ele ia preso e agora ele foi livre. Ele encontra alguém mais na frente que devia para eles um valor menor. Jesus está comparando que não tem perdão que se compara ao perdão da vida eterna. E ele agora rejeita, não quer se relacionar com o quebrantamento, com o perdão. E ele acaba preso. Mas sabe o que mais me instiga aqui? É que quando ele estava totalmente errado, sem razão, ele foi livre. E agora que ele estava certo, embora ele tenha negado o perdão da dívida, mas quem era o credor era ele, quem estava na justiça era ele, quem estava era certo era ele. O que acontece? Ele vai preso. O que Jesus está querendo nos ensinar aqui? Que o céu não trabalha para nos dar razão, o céu trabalha para nos fazer livre. Eu escolho se eu quero ter razão ou se eu quero ser livre. Porque a autoridade espiritual consiste em liberdade. A autoridade espiritual consiste em liberdade. Ouça-me, por favor. Se você é daqueles que escreve, escreva isso. O céu não contabiliza muito se eu estou certo ou se eu estou errado. O céu contabiliza como eu me comporto quando eu estou certo e como eu me comporto quando eu estou errado. Porque tem gente que está errado numa questão, mas ele tem um tipo de comportamento que o céu aprova. Ao passo que outros, estando certo, estando com a razão, ele tem tipo de comportamento que o céu reprova. A Bíblia diz: no que depender de vós, tende paz com todos. Então eu não vou ser julgado por quantos inimigos eu tenho. Eu vou ser julgado pelo que eu fiz, no que dependeu de mim para ter paz. E pode ser que eu vou morrer com muitos inimigos. Deus não vai contabilizar se eu chegar lá naquele dia com 1 milhão de inimigos. Deus vai contabilizar o que eu fiz no que dependeu de mim para ter paz. No que depender de vós, tende paz com todos. Autoridade espiritual consiste em liberdade.
E quando o endurecimento do nosso coração, ele diminui nossos territórios. Ele diminui, ele nos coloca em cadeias. Quantos estão comigo? Meu Deus, é verdade. O amém está fraco, mas enfim. Verdade é, irmãos, que o Senhor está nos ensinando uma receita de como ter autoridade espiritual, como crescer em autoridade espiritual. Se você que está em Mateus 18, se você vir em Mateus capítulo 13, Mateus 13, eu não sei na sua Bíblia, mas a minha tem um subtítulo. O que diz aí? Irmãos, a parábola do semeador é a parábola master, é a matriz da parábola das parábolas. Porque ela vai falar dos 4 tipos de terra. Importa pensar que na parábola do semeador, o semeador é o mesmo, a semente é a mesma, mas as respostas não são as mesmas. Porque o que define ali as colheitas não é nem a semente nem o semeador. Porque a semente é a mesma, o semeador é o mesmo, o que define são as respostas. E quando Jesus fala sobre a parábola do semeador, sabe o que acontece? Eles não entendem. Então eles chamam Jesus num canto para saber, nos explica isso. E Jesus começa a explicar. E ele acaba a sua explicação no versículo 23 dizendo: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá frutos, produz 100, outro 60 e outro 30. E agora ele entra na parábola do joio, porque ele ainda está explicando a parábola do trigo. Por meio da parábola do joio, ele está tentando elucidar ainda a parábola do semeador. E propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, não foram o homem que dormiu, mas os homens que dormiram, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Que é isso que o inimigo faz? Ele vem e semeia o joio e ele se retira. E eu quero brigar com o joio, sendo que o meu inimigo não é o joio, é quem semeou o joio e ele já se retirou e não está mais ali. Versículo 26. E crescendo a erva, frutificando o trigo, apareceu também Uau! Isso aqui para nós é muito relevante. Porque o joio sempre esteve ali. Sempre esteve. Mas crescendo o trigo e frutificando, apareceu o joio. O joio sempre esteve ali, mas ele nunca se manifestou. Até que o trigo não frutificasse. Uma vez que o trigo frutificou, o joio disse: epa, eis-me aqui. Até que você frutifica, o joio não aparece. Mas se o joio apareceu, ele está comunicando para você que você está frutificando. Então não queira matar o joio. Por quê? Porque o joio testifica da sua frutificação. E eles vão questionar o Senhor que plantou o trigo. Senhor, você não plantou o trigo, mas olha o joio. O joio. Se o joio, quando os homens dormiram, o inimigo plantou o joio. Não, Senhor, então nós vamos lhe ajudar. Sabe? Irmão, pastor que diz, o Senhor falou para mim que vai fazer uma peneira na igreja, que vai limpar a igreja. Irmão, se Deus vai limpar a igreja, vai arrancar você também. Senhor, então nós vamos lhe ajudar, nós vamos arrancar o joio. E Deus não fala, não arranca o joio. Por quê? Porque se você arrancar o joio, uma hora você vai ser arrancado também. Por quê? Porque tem hora que o meu irmão é joio na minha vida, mas tem hora que eu sou joio na vida do meu irmão. Isso é um trabalho dele. Isso é um trabalho dele. Sabe, irmãos, tem hora que eu sou joio na vida da minha Lulu e a hora ela é joio na minha vida. E o Senhor não está trabalhando para um ter razão, para o outro ter razão. O Senhor está trabalhando para a gente ser livre. Irmão, sempre que eu discuto com a minha Lulu, não importa o motivo da briga, o cenário, o teatro sempre é o mesmo.
Eu estou do lado de cá tentando explicar para ela que eu estou certo, ela está errada. Ela está do lado de lá tentando explicar que ela está certa e eu estou errado. E o Espírito Santo no lado esperando alguém escolher que seja livre. O Espírito Santo fica no lado esperando, se alguém escolher aqui ser livre, eu estou aqui. Porque Deus não trabalha para me dar razão, Deus trabalha para me fazer livre. Você quer estar certo ou quer estar livre? Você quer estar certo ou quer andar em autoridade espiritual? Não, e Deus não arranca o joio, por quê? Porque o joio faz parte do desenvolvimento da sua frutificação, meu amigão. E não adianta. A gente que é pastor, você já viu? A gente é pastor. Tem gente que não tem sentido estar na igreja. Cara, ele não gosta de mim, não gosta da minha pregação, não gosta do tempo do culto, não gosta do louvor, não gosta de nada, mas não vai embora, fica ali. Eu posso orar que ele não vai embora. Por quê? Porque enquanto ele não terminar de cumprir o propósito para o processo da minha frutificação, ele não vai embora. Lá um dia, quando eu consigo amá-lo, ele vai embora. Porque quando Deus está trabalhando o processo do meu crescimento espiritual, de autoridade espiritual, quem eu quero que vá embora não vai. Quem eu não quero que vai, vai. Deus está trabalhando em mim. Por quê? Porque a obra da igreja é a expansão do reino, mas a obra de Deus sou eu. E quando que Deus expande o reino? Quando Ele consegue me expandir. O diabo procurou Deus. Eu queria chegar na vida de Jó, acabar com ele, porque essa fidelidade dele está ligada à prosperidade. E Deus disse, não, meu, ele é fiel. Fiel, arranca a prosperidade dele para ver. Então, pode botar a mão. E o diabo sai. Satanás sai, ele vai no celeiro, acaba com tudo. Ele vai no pasto, arranca o gado, as ovelhas, vai acabando. Vai dentro da casa de Jó procurar os filhos. Cadê os filhos? Estão não sei aonde. Ele vai lá, mata os filhos. Quando acabou com tudo, só tinha mulher. Só sobrou a mulher de Jó. Ele diz que ele vai lá buscar a mulher de Jó. Quando ele entra na cozinha, ele escuta uma conversa na sala. Jó e a mulher conversando, e a mulher de Jó dizendo assim, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E o diabo disse, eu vou deixar essa mulher viva, porque ela pensa coisa que nem passou pela minha cabeça. Quem é para morrer não morre quando Deus está trabalhando na sua vida, meu amado. Deixa Deus expandir, deixa Deus crescer, deixa Deus trabalhar esse barro aqui, levar níveis de autoridade, lugares altos. Por isso não quero arrancar o joio. Porque tem hora, irmãos, que você é joio na minha vida e tem hora que eu sou joio na sua vida. Sabe, tem uma frase daquele técnico, meu Deus, o Zagallo está vivo ainda, é? Tá. Rapaz, aquele homem, quando ele foi campeão, ele marcou o Brasil com uma frase, vocês lembram? Olha para o irmão que está no seu lado e diga, você vai ter que me engolir. Aleluia! Vocês vão ter que me engolir, meu amado. Ouça-me. Entenda uma coisa. A igreja não é meu campo de batalha. A igreja é meu campo de treinamento. Meu campo de batalha, meu irmão, são os céus dessa cidade. O que o anticristo está fazendo por meio das escolas. O que o anticristo está fazendo nas praças, nas ruas, em muitos lares. Esse é meu campo de batalha. A igreja não é o meu campo de batalha. A igreja é o meu campo de treinamento. Agora me escute, por favor. Se você se fere e se machuca no campo de treinamento, como ele vai te escalar para o campo de batalha? Não fuja do campo de treinamento, porque ele te habilita para o campo de batalha. Ele te prepara para o campo de batalha. Sabe, por isso não adianta ficar bravo com a igreja e se excluir. Sabe aquela pessoa que sai do grupo do WhatsApp? Como ele não pode excluir todo mundo, então ele sai. É uma maneira de excluir todo mundo. Ele não é o administrador. Se ele fosse, ele excluía tudo e ele ficava. Deixa Deus trabalhar. Não queira matar o joio, porque o joio é necessário.
Agora, é interessante, porque em Marcos, capítulo 4, a parábola do semeador, ela é contada de outra forma. Se você puder buscar lá rapidinho. Eu quero sair daqui rápido. Marcos 4, versículo 10. Marcos 4 também fala da parábola do semeador, amém? Versículo 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhe respondeu: a vós outros é dado a conhecer o ministério do reino, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Pergunta é: você é de fora ou de dentro? Ei, irmãos, você faz parte dos de fora ou você faz parte dos de dentro? Se você faz parte dos de dentro, para você é dado conhecer o mistério do reino. Para você ele não vai falar em parábolas. E ele continua dizendo no versículo 13. Ele lhes perguntou: não entendeis esta parábola? Como compreendereis todas as parábolas? Não compreende a parábola do semeador? Que fala sobre os níveis de terra que responde frutificação? Como que você vai entender a parábola do joio se você não compreende a parábola do semeador? E na parábola do semeador, no versículo 8, quando ele fala da terra boa, ele diz: outro, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo 30, 60 e 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Uau! Quem caiu na terra boa, produziu quanto? 30, 60 e 100 por um. Só que Mateus diz que produziu 100, 60 e 30. E como a Bíblia é inerrante, quem está certo? Quem está errado? Todos os dois estão certos. Porque Jesus, ele está explicando de pessoas que começam frutificando em 30. E vem investimentos aqui. Sabe, tem gente que começa no 100. Como aquela terra que responde rápido. Começa no 100. E quando começa respondendo alto, aí Deus diz: uau, nessa unção, nessa ousadia sem autoridade é perigosa. Vou precisar dar autoridade para ele. Então vem um investimento. Uma ofensa aqui, uma desonra ali, uma frustração lá, para ele adquirir autoridade, para ser compatível com aquela fome, com aquela unção, com aquela disposição. Só que ele se ofende. Aí se machuca. Aí se frustra. Aí diminui a frutificação. Cai para 60. Aí cai para 60. Deus, ai. Vou ter que investir nesse cara, devolver ele por 100. E como é que faz? Investe mais. Um pouco de frustração aqui, uma desonra ali. E ele, ao invés de responder, decide se frustrar, decide se ofender e diminui a frutificação e cai para 30. Já tem aquele que começa no 30. Sabe aquele irmão na igreja? Não chora, não levanta a mão, parece que não está nem aí. Você nem conta com ele. Mas de repente, irmão, vem uma crise, vem uma situação. Aqueles que pareciam ser muito, te deixam no vento e o cara fica com você. O cara responde bem. Uau, ele naquela crise. Aquele que você acha que nem ia ficar, pula para 60. Aí Deus se empolga de cara, esse cara... E vai lá, uma ofensa aqui, uma desonra ali, uma frustração lá, o cara pula para 100. Você já percebeu, tem gente na igreja que você acha que você aposta tudo porque você acha que ali vai. Tem aquele que você não espera nada e no fritar dos ovos, meu irmão. Quando você vê aquele que parece que era, não vai, aquele que parece que não ia, que vai. Quem sabe o que eu estou falando? Eu estou falando conversa de pastor aqui. Por isso que Deus fala... Lança a tua semente aqui e acolá, não tira a mão nem dessa nem daquela, porque você não sabe qual que vai prosperar. Agora eu te pergunto, quem é que define se eu desço a escada da frutificação ou se eu subo a escada da frutificação? Quem é que define isso? O joio, cara. Como você responde o joio vai definir se você sobe na frutificação ou se você desce na frutificação. Por isso, não rejeite o joio. Não deixa o joio diminuir o teu território. Não deixa o joio diminuir a sua frutificação. Porque ora você é joio na vida de alguém também. E quando Deus está treinando a gente é fantástico. Quando Deus está treinando, quando Deus está treinando alguém na igreja. Está uma fila assim, um pastor vem, diz:
Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor. E Deus está treinando o Daniel, né? Deus está treinando o Daniel. Ele disse: Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Cara, aí o Daniel disse: cara, aí pronto, olha, tem alguma coisa comigo. Aí já vinha um monte de coisa na cabeça. À noite o pastor está pregando, ele disse: porque tem irmãos que estão desalinhados. O cara já diz: falou para mim, só pode. Aí ele já começa: cara, deixa Deus te treinar. Não é pastor, não é homem, Deus está te treinando. Não negue o investimento de Deus na sua vida. Qual foi o segredo de José? O segredo de José foi entender que não foi os irmãos, foi Deus. O segredo de José foi entender que foi Deus. Irmãos, quem aqui já foi ferido, machucado, mas hoje entende que foi Deus fazendo aquilo? E por que até hoje tu conta a história como se você fosse uma vítima? E você prefere ficar com a ofensa do que ficar com a alegria de ter sido Deus te levando para um lugar novo? Tem gente que prefere ficar agarrado com a ofensa. Entender o que é Deus, meu irmão, acabou. Ou a pessoa já está perdoada, você deve para ele. Manda um presente lá, dá uma oferta lá. Ele foi instrumento de Deus. Já entendeu que foi Deus, cara? Você fica ofendido até você não entender que é Deus. Entendeu que é Deus, acabou. Aquela pessoa ali foi uma vítima na mão de Deus para te ajudar. Agora você vai lá, dá uma oferta. Crescendo em autoridade espiritual. Se você está em Mateus ainda, olha Mateus capítulo 11. E aconteceu que, acabando Jesus, Mateus 11, de dar as instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregar nas cidades deles. Versículo 2. Irmãos, olhem. Aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus 12, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Na cidade de quem? Dos 12. Amém? Começa um crédito na vida dos 12. Quando Jesus entra com eles na cidade deles, no lugar deles. Sabe, irmão? Quando Deus começa a te respaldar no meio dos teus. Versículo 2. E João Batista, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: és tu que há de vir ou esperamos outro? João Batista, ele começa a ouvir no cárcere que Jesus está fazendo coisas fantásticas lá fora. E os discípulos dele: irmãos, olha para mim. Não deixe os seus discípulos ferir a tua relação com Cristo. Vamos entender isso melhor. Versículo 3. E diz eles: és tu aquele que havia de vir ou adivinhou? Jesus respondendo, disse-lhes: e denunciar a João as coisas que ouvides e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho do reino. Irmãos, João Batista está na cadeia. Ele está preso. E de repente, ele escuta dizer que Jesus está bombando lá fora. E sabe onde que Jesus está bombando? No território dos discípulos dele. Aí os discípulos de João Batista vêm na cadeia e dizem: pois é. Eu não sei, eu acho que os discípulos lá, o líder deles está respaldando os caras lá, estão muito bem. Você é o nosso líder. Cara, você está preso. Os caras, ele está bombando lá fora, os discípulos dele estão bombando, está uma festa lá. E você, cara, assim como o teu discípulo, eu não sei não. E os discípulos do cara estão bem melhor ser discípulo dele que ser discípulo teu. E ele está bombando lá fora. Aí João Batista começa a entrar em crise.
na cadeia. Isso faz o seguinte, aí manda perguntar para ele se é ele mesmo, aquele que eu anunciei, ou é o outro que vai vir ainda. Agora para pensar comigo. João Batista, ele ouviu Deus falar com ele: você vai batizar muita gente, mas na fila, quando você batizar, uma pomba vai vir do alto e vai pousar no ombro dele. Esse cara é o Messias. E quando isso aconteceu, João tinha certeza disso, mas não foi o suficiente. Deus pegou e liberou um plus. O céu rasgou e uma voz veio e disse: esse é o meu filho muito amado, em quem me comprazo. Só que isso não foi uma experiência espiritual. Não, isso foi uma experiência sobrenatural. Uma voz física, no ouvido físico. Todo mundo ouviu. Agora João está preso. E ele começa a saber que Jesus está bombando lá fora. E o cara que está bombando lá fora, por quem ele entregou toda a sua vida, está preso, está bombando lá fora. E nem sequer vem ali, não quer nem saber da situação dele. Quantos entendem o que estamos falando? E os discípulos vêm dizer, e ele ainda está dizendo, sabe o que ele diz lá? Ele está pregando assim, que naquele dia eu tive preso e me visitasse. O cara é hipócrita, prega uma coisa, mas na prática, meu... João Batista começa a se ofender. E quando você se ofende, a ofensa te põe em cadeias que você perde a voz do céu e você começa a ouvir outras vozes. E quando Jesus recebe essa pergunta dos discípulos de João, ele manda uma resposta para os dois. Para os dois ele diz, fala para João que o negócio, o surdo está ouvindo, o cego está chegando. Mas no próximo versículo, está na sua Bíblia. Agora ele manda uma resposta só para João. Leia aí. E diz, próximo versículo, o que ele diz? E diga a João, bem-aventurado aquele que não se ofender por minha causa. Uau! Essa resposta, irmão, foi só para João. Porque João, quando mandou a pergunta, João estava dizendo assim, Cristo, eu quero que você saiba que eu sei, que você sabe que eu estou na cadeia por sua causa. E Jesus diz assim, diga para João, bem-aventurado aquele que não se ofender por minha causa. Porque a ofensa te põe em cadeias, que rouba aquela voz do céu, que te chamou para frutificar. E você começa a ouvir outras vozes. Quando você entende o que estamos falando? Não deixe os teus discípulos criar uma crise entre você e o seu Senhor. Eu não vou ler porque o horário já avança. Eu quero só lembrar de uma passagem que você conhece bem. Paulo, quando expulsa o demônio daquela adivinha, todos sabem o que estamos falando? Quando ele expulsa o demônio daquela adivinha, que ele mexeu na economia da cidade. A Bíblia diz que os magistrados põem a mão em Paulo e lhe ferem com muitos açoites. Lanham Paulo. E por último, ele chama um carcereiro específico, o capitão Nascimento. Capitão Nascimento, Paulo já está todo quebrado, mas por garantia, está na sua mão. A Bíblia diz que aquele carcereiro leva Paulo, cadeia ele no cárcere inferior. Amarra num tronco. Paulo está na mesma situação. Preso por Cristo. Preso por causa de Cristo numa cadeia. Mas andando em outro lugar. Da meia-noite. Paulo diz assim, Silas, dá um dó maior aí. Vamos cantar. Paulo não perdeu a voz do céu. Agora, importa saber que João Batista, ele era um preso no nível do mensalão. Por quê? Porque Herodes não queria prender João Batista. Prendeu João Batista porque empenhou uma palavra e não pôde voltar atrás. João Batista tinha ar-condicionado, micro-ondas, suco de laranja. Paulo não, cara. Paulo apanhou até o céu da boca. E chega uma hora, por causa daquele louvor, as cadeias todas se abrem. Quando as cadeias se abrem, aquele carcereiro, quando ele consegue dar luz, que ele viu todas as portas abertas, ele disse, ai, acabou. Ele pega uma espada, vai se matar. E Paulo diz, cara, não faça esse mal para você.
Porque essas cadeias se abriram. Não foi para a minha liberdade, não. Foi para a sua. Porque um homem que não está ferido, um homem que não está ofendido, um homem e uma mulher livre de ofensa, não está de olho na sua dor, está de olho no propósito. Não perde a voz do céu, porque tem o propósito em mente. Enquanto João Batista estava de olho na sua dor, Paulo estava de olho na salvação do carcereiro. Paulo entendia que de fato e de verdade todas as coisas contribuíam para. Por isso que o apóstolo Paulo mesmo, ele escreve: sendo livre de todos, me faça escravo de todos, porque você só pode se fazer escravo de quem você é livre. E quem não se desliga emocionalmente, não ajuda espiritualmente. Paulo andava no lugar, ele estava na cadeia igual. A loucura é que João Batista estava preso, a cadeia fechada, ele queria sair. Paulo com a cadeia aberta queria ficar. Por quê? Porque a cadeia fechada para João Batista não prendeu João Batista, só mostrou que ele já estava preso. Ao passo que a cadeia aberta não soltou Paulo, só mostrou que ele já era livre. As ofensas não prendem a gente, por mostrar que a gente já estava preso. Mas agora o Senhor nos chama a libertar. Você já percebeu? Quando a equipe de evangelismo vai para a rua evangelizar, de cada 10 pessoas que a gente evangeliza, 9 é desviado. De cada 9 que a gente evangeliza, os 9 estão feridos com a igreja. Estão machucados, porque a igreja fere as pessoas. A igreja machuca as pessoas. Aí a equipe volta para a igreja, com raiva da igreja e com raiva do pastor. Como se aqueles que estão dentro da igreja nunca tivessem sido machucados. Não, também foram machucados, mas decidiram dar uma resposta diferente. Por isso que eu não posso estar machucado dentro da igreja. Por quê? Para você estar habilitado em autoridade espiritual, para quando for para a rua, libertar o desviado. Por quê? Porque eu só posso tirar alguém da cadeia se eu estiver do lado de fora. Por isso o Senhor está nos chamando. Não negue os investimentos de Deus na sua vida. Não negue os investimentos do Espírito em sua vida. Os processos que vamos passando. Se queremos unidade, cara, quem vai crescer mais em unidade vai ter maiores investimentos, vai ser mais experimentada, vai andar em lugares de liberdade. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados vos foram perdoados. Jovens, eu vos escrevo, porque sois fortes, e agora já vencestes o maligno. Pais, eu vos escrevo, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Você já tem um conhecimento da agora. Uau! Isso aqui não está falando de idade, mas de maturidade espiritual. Filhinhos, eu vos escrevo, porque você tem uma revelação, que a graça de Cristo perdoa os teus pecados. Mas isso não faz você vencer o diabo ainda. Jovens, eu vos escrevo, agora você já vence o diabo, porque você tem uma revelação, não a poderosa revelação de que a graça de Cristo perdoa os teus pecados, mas agora você também tem uma revelação que essa mesma graça te habilita para perdoar. Mas eu quero te levar num lugar onde você pode ser pai. Pais, eu vos escrevo, porque você já entrou num conhecimento daquele que é desde o princípio. Porque você não tem só a graça, a revelação maravilhosa que a graça te perdoa, nem tão pouco a grandiosa revelação que essa graça te habilita para perdoar, mas você já está num lugar que você não se ofende, então pode gerar filhos saudáveis para Deus. Você é pai. Você é pai. Se queremos andar em paternidade, essa escadaria nos espera. O Senhor elevando nossos níveis de autoridade pelo experimento. Quanto mais poder tenho, menos uso para crescer em autoridade. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção, vai ter a misericórdia que me negou. Essa é a canção do reino, essa é a canção do céu, essa é a canção do Espírito. O Senhor está nos chamando para esse lugar. E quando João Batista estava de olho na sua dor, Paulo de olho na salvação do carcereiro, naquela mesma noite, aquele homem
Vai lavar os vergões de Paulo, cara. De Paulo, cara. O que era aquilo? Ouça-me. Eu quero encerrar aqui. O espírito de Jezabel. Irmão, maldita a hora que a gente decidiu que Jezabel é a esposa de alguém. E de preferência a mulher do pastor. O espírito de Jezabel é um espírito de manipulação e controle. Que tem a sua vida pautada na autopiedade, na dor, na manipulação e não na liberdade. Por isso que quando Elias confronta no espírito o reinado de Baal, ele fala para os 450 profetas de Baal: constrói um altar para Baal aqui, eu vou construir um altar para Jeová. O que responder com fogo, esse é Deus. E os 450, é óbvio que acabaram mais rápido, Elias estava sozinho. E quando eles acabam o altar, eles começam a gritar para Baal responder com fogo. Baal não responde. Elias até dá uma brincadinha e diz: grita mais alto, pode ser que ele está dormindo. Por quê? Porque gritavam. Porque debaixo do espírito de Jezabel eu quero ser ouvido pelo grito da dor. Eu vou buscar pessoas que se ligam com a minha dor, que se conectam com a injustiça. E quando acontece que Baal não responde, o que eles passam a fazer? Eles passam a se cortar. Porque debaixo desse espírito é um espírito de autopiedade. A pessoa quer ser ouvida pela sua dor. A pessoa quer ser ouvida pela sua autopiedade. É fácil as pessoas que estão debaixo desse espírito convencer muita gente na igreja que o pastor está sendo injusto com ele. Porque é um espírito. Ao passo que Elias está levantando um altar para Jeová. Cara, por favor, você não é profeta de Baal, você é profeta de Jeová. Nós não estamos em busca de piedade, estamos em busca de liberdade. Mas isso porque você não sente a minha dor. Não, Deus sente a minha dor, mas Ele nunca vai se unir à minha dor. Ele vai sempre se unir à minha cura. E a minha cura é libertar-me da minha dor, para andar nos lugares altos que Ele me chamou para andar. Porque as ofensas, as decepções, as frustrações nos colocam em cadeias, que a voz do céu é roubada. E as vozes que... Por isso que os discípulos de Emaús estão voltando para casa, frustrados. Jesus encontra eles no caminho, Jesus ressuscitado, cara. Começa a bater com eles, papo, o que vocês estão conversando? O que aconteceu? E eles dizem: não, é possível que você não sabe o que aconteceu. Você é o único forasteiro em Israel que não sabe da última notícia? Aqueles que nós pensávamos ser o Messias, o libertador. Cara, nossos pais o mataram. Acabou nisso. Está morto. E Jesus caminhando com eles. Por quê? Coração ferido, frustrados. Não consegue identificar o Cristo ressuscitado. E Jesus diz: qual que é a última notícia? A última notícia é que aquele que nós pensávamos ser não era, morreu. E Jesus diz assim: essa é a última notícia da terra. Vocês querem saber a última notícia do céu? A última notícia do céu, que aqueles por quem vocês estão ofendidos por causa da morte, ressuscitou e está falando com vocês, porque a última notícia do céu nunca será de morte. A última notícia do céu sempre será de vida. Mas as ofensas, as frustrações nos roubam a voz do céu, nos colocam em cadeias. Irmãos, todos nós temos história para contar. Eu tenho a minha, você tem a sua. Alguns de nós aqui, ser crente já é um milagre. Agora ainda acreditar no seu chamado. Uau! Muitos de nós passamos por um talibã evangélico, irmãos, que somos sobreviventes. Alguns lesados. Irmãos, eu tenho pasmos de memória até hoje. Cadê aquele irmão que nos encontrou lá em Petrolina? Ele estava aqui agora. Ele falou assim para mim: pastor, você não está lembrado de mim? Nós conversamos tem pouquinhos dias. Cara, eu vivi uma pressão psicológica tão grande, fui tão abusado psicologicamente, que uma das minhas sequelas é que eu tenho pasmos de memória. Mas eu decidi
amar o que Ele ama, porque Ele ama a igreja e eu não posso ter por ela outro tipo de sentimento. E até as sequelas que hoje ainda há, de alguma forma, me fazem lembrar que eu sou um sobrevivente de guerra. Só andar em lugares de liberdade. Não pensa que a gente não derrapa, a gente derrapa, mas a gente está na rua certa. Irmão, porque se você pegar uma rua errada, nem o diabo não deixa você derrapar. Mas quando você pega a rua certa, não faz mal, volta e meia a gente derrapa, mas derrapa, volta para a pista. A pista do crescimento em autoridade espiritual, de andar em liberdade, de andar em lugares de autoridade. Fica de pé comigo, fica de pé comigo. Aleluia, me ajudem aqui. Que Ele cresça, Ei! eu diminua. Sim! Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Sim. Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os. Que Ele cresça, Sim, Deus, que Ele possa eu crescer. diminua, Liberdade, Ele apareça, liberdade. eu me constranja com a sua glória. Segura um pouquinho. Você sabe que o autor dessa canção depois passou por um teste muito forte. Eu não estou falando do Degma, eu estou falando do João Batista mesmo. O João Batista que é o autor dessa canção. Ele disse que ele cresça e que eu diminua, mas ele passou pelo teste. Ai, 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 mas vê bem o que você está cantando. Vê bem o que você está cantando. O cara, o autor dessa música, o autor original, que ele que declarou essa canção, que o nosso querido pastor Degma, obviamente inspirado pelo Espírito, compôs essa conjuntura. Esse homem, ele foi depois provado. Sabe de uma coisa? Ele foi provado e ele teve seus momentos. Eu não sei se ele derrapou, reprovado ele não foi, eu acredito, porque o próprio Jesus depois falando dele disse: dos nascidos de mulher, não teve maior que esse cara não. Ele teve maior que esse cara, porque eu vou te falar uma coisa: cantar essa música é fácil, entregar a cabeça numa bandeja que é difícil. E o Senhor está nos chamando. Ei! Ei! Hey! Hey! Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça.